Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo o texto da Palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do verso 5, e a Palavra de Deus diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém? Essa história é muito conhecida por todos nós, né? Que já lemos a Bíblia, ou se não lemos, né, conhecemos, né, de alguma forma que alguém tenha nos contado. José tinha seus irmãos, era um filho que era, vamos dizer assim, da velhice de Jacó, né? Então ele era um pouco mais bem cuidado pelo fato disso, né, pelo seu pai. E isso fazia com que seus irmãos ficassem com inveja, né, dele, né? E muitas vezes pensavam mal contra ele. E aí José teve esse sonho que na verdade demonstrava que ele na verdade se reinaria sobre todos os seus irmãos e seus pais, né? E isso demonstra o próprio sonho que José teve. Mas o que mais nos deixa, e nós sabemos que no final dessa história realmente isso acontece, né? José se torna governador do Egito, sofre muito até chegar lá, né? Claro, mas ele jamais deixou de seguir e trilhar o caminho de Deus. Isso é um fato muito importante que nós temos que entender. José, independente de ser encarcerado, de ser acusado falsamente, né? De ter sofrido, sempre temeu a Deus e buscou fazer aquilo que era certo diante de Deus, né? E isso é o mais importante. Independente das lutas que ele passava, das provações que ele estava passando, ele nunca se rendeu, né, para o mal, né? Pelo contrário, ele sempre fez o bem e o bem corretamente. E isso, na verdade, anos após esse sonho, de fato, Faraó o levanta como governador do Egito. E somente Faraó, no trono, teria mais poder do que José em todo o Egito. Mas o mais importante de toda essa história que é contada nesses capítulos, né, de Gênesis, é que nós temos que nos atentar ao detalhe do sonho. Já José, na verdade, compartilha o seu sonho com aqueles que são próximos dele. E muitas vezes nós achamos que todo mundo vai ficar muito contente com um sonho maravilhoso, um sonho de bênçãos, né, sobre a sua vida. Mas nem sempre é assim. E o mais importante, o mais interessante é que a palavra de Deus nos ensina que nem mesmo os que são mais próximos de nós, no caso o parentesco, pode se agradar do sonho. Porque, na verdade, infelizmente, o coração do homem é assim. O coração do homem, ele tende para o mal, né? Por mais próximo que a pessoa seja. E isso pode despertar, você não sabe, né? O que pode despertar naquela outra pessoa, né? Dependendo do sonho que você conta. E isso pode trazer inveja, pode trazer um distanciamento, né? Pelo fato de achar que você quer ser melhor que a outra pessoa. E nem sempre os seus sonhos, os sonhos que você tem, vai agradar outras pessoas. Por isso, qual a grande lição nessa situação? Qual a grande aplicação que nós temos nas nossas vidas? Deus dá sonhos para cada um de nós. Mas o que nós temos que fazer é guardar o sonho para nós. Guardar, não sair compartilhando, mas guardar. Se é um sonho que Deus te deu, guarde no seu coração. E outra, continue fazendo bem.
Continue buscando a Deus e guardando aquele sonho como uma promessa de Deus para a sua vida. E você vai desfrutar disso no futuro ou no tempo que Deus tem propósito para todas essas coisas. Mas o mais importante é, guarde o sonho contigo. Lembre-se, não enterre seu sonho. Guarde o seu sonho como uma promessa que Deus cumprirá na sua vida. Porque muitas vezes, até mesmo os mais próximos, não entenderão o que Deus tem preparado para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito diante de Deus. Deus tinha um propósito na vida de José, que era não fazer com que o seu povo se dizimasse, que o seu povo não morresse. Por quê? Porque a fome atacaria aquela região toda, onde o povo, onde toda a geração de Israel estava concentrada. E isso poderia dizimar toda aquela nação, aquele povo. E para evitar isso, Deus, na verdade, teve que levantar José como governador e dar sabedoria a ele, para que ele pudesse ter a solução naquele tempo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda que muitas vezes os sonhos de Deus, que é dado a cada um tem um propósito. E por isso, cada um desfrutará daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Amém? Vamos orar então nessa manhã. Querido Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem propósito na vida de cada um de nós, ó Deus. E que nessa manhã, Senhor Jesus, possamos, ó Deus, por mais um dia contemplar a Tua grandeza e majestade e entender, ó Deus, os Teus planos e propósitos para as nossas vidas. Que nós nos coloquemos diante de Ti, Senhor, sempre. No ouvir a Tua palavra, ao ouvir a Tua palavra, que possamos meditar nela dia e noite e assim, ó Deus, cumprir os Seus propósitos para as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós não precisamos entender, mas precisamos, ó Deus, obedecer para que o Teu nome sempre seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas em nome de Jesus.